Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, hoje dando início à correção do PET volume 3, oitavo ano. Vamos corrigir a semana 1, hein? Antes, é claro, pessoal, peço a vocês para nos acompanhar no Instagram e no Facebook, @matemática no IF, e é claro, acessar o site matemáticanoif.com.br, porque em breve vai ter muitas surpresas por lá, hein? Peço também para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações aí, porque a gente está sempre postando vídeos com resoluções dos institutos federais, do Enem, enfim, na divulgação da matemática, e nós estamos nesse momento priorizando a resolução dos PETs para ajudar professores aí da rede estadual de ensino de Minas Gerais e os alunos também nessa tutoria remota, né? Nessas aulas remotas aí que nós estamos tendo, né? Beleza? Peço também para vocês deixarem um like, né? Curtirem esse vídeo caso vocês gostem e compartilhar esse vídeo também, porque afinal de contas é só assim que a gente consegue divulgá-lo, né? Enquanto vocês comentem aí embaixo, eu vou rodando a vinheta, tá ok? Galera, a semana 1 do PET do oitavo ano, o PET 3, ele está falando sobre o tema geometria. Confesso que eu fiquei assim, né? É muito conteúdo para uma semana só. Eles deveriam ter diluído isso aí, ó, ao longo das semanas, tá? Esse PET realmente está muito carregado e a gente vai ter um trabalhinho por aqui. Bom, galera, a questão número 1 fala para nós que um ângulo de uma volta completa mede 360 graus e um ângulo de meia volta é conhecido como ângulo raso, medindo 180. Então, nós temos aí, ó, um ângulo formado, né, por essas retas aqui, ó, BV e a reta VA, né? Tô colocando aí. Esse ângulo formado por essas retas aqui, ó, tem um ângulo de 180 graus. Já essa reta aqui, ó, VA, por exemplo, quando ela gira aqui, ó, ela dá uma volta completa em torno desse ponto aqui, desse ponto V, dá uma volta de 360 graus. Então, assim, eu tenho um ângulo de uma volta, né? E tenho um ângulo de meia volta. Beleza? Mas eu acrescento para vocês esse ângulo aqui, olha só. Ângulo nulo. Ângulo nulo, 0 graus. Tranquilo? E temos também o ângulo reto. O ângulo reto, basicamente, ele tem 90 graus. Basicamente não, ele tem 90 graus, né? Esse ângulo nulo, esse ângulo de 90 graus é basicamente isso aqui, pessoal, ó. Eu tenho uma reta aqui e uma reta aqui. Aqui eu estou chamando o meu vértice aqui de V. Aqui o meu ponto A, por exemplo, aqui o meu ponto B. O meu ângulo de 90 graus é exatamente esse aqui, ó. Que ele é representado não por essa ondinha aqui, né? Basicamente eu tenho esse quadradinho aqui com uma bolinha no meio. Tem um ângulo de 90 graus, ok? Um ângulo reto. O ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 90 graus. Então, ele já me fala que qualquer ângulo que estiver entre 0 e 90, não necessariamente o 90, hein? Ele tem que estar entre 0 e 90. Também não necessariamente o 0, porque o 0 é nulo e o 90 é o ângulo reto. Então, ele tem que estar, ó, basicamente isso aqui, ó, 0 menor que um ângulo alfa, que eu estou colocando aqui, eu posso chamar qualquer letra, tá? Só estou falando que é alfa, menor que 90. Então, ele não pode ser nem 0 e nem 90, ele tem que estar entre esses ângulos aí, tá? O ângulo agudo é basicamente um ângulo que está entre 0 e 90, e já o obtuso é um ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 180. Então, eu tenho aí, olha só. Então, eu tenho, olha só, o ângulo agudo, que é basicamente entre 0 graus menor que um ângulo alfa menor que 90, e tem um ângulo obtuso, né? Obtuso, que está entre, olha só, 90 menor que um ângulo alfa, que eu não sei qual que é, menor que 180. Aí ele fala para nós o seguinte, ó, como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140? Galera, 140 tem entre 90 e 80, né? Então, obtuso. Ok? Essa seria a minha resposta, então. Agudo ou obtuso? Obtuso. Tranquilo? Questão número 2. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor. Então, basicamente, é um instrumento aí que a gente utiliza muito na matemática, né?
principalmente nas aulas aí de geometria, né, nas escolas, é uma imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos. Então, se eu posiciono aqui, ó, por exemplo, esse transferidor aqui assim, né, e eu tenho uma outra reta aqui assim, ó, igual essa daqui, por exemplo, eu sei que a medida, o ângulo, né, que está referente entre essas duas retas vai ser de 30 graus, porque afinal de contas o transferidor está me marcando aqui, tá ok? Beleza, tranquilo. Então, olha só. Então, ele pode ser medido, posicionado corretamente para medir os diversos ângulos, todos com vértice no V. Então, esse é o meu vértice, V aqui, ó. Então, eu tenho um ângulo, olha só, AVA, AVB, enfim, AVI. Determine as medidas dos 9 ângulos. Bom, ele está me dando 8 ângulos, né? Então, é um erro aí do PET. Vamos considerar só os 8 ângulos só, tá ok? Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente, depois classifique-os em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais que alguns desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o ângulo suplementar. Bom, galera, então ele fala para classificarmos em agudo ou obtuso. Tá? Então, nós já sabemos que o agudo está entre 0 e 90 e o obtuso entre 90 e 180. Perfeito até aí. E ele fala para nós, escreva os nomes especiais que alguns desses ângulos recebem. Então, nós sabemos aí que o ângulo raso, né, o ângulo de 180, um ângulo reto de 90, um ângulo nulo, né? E temos também um ângulo de 360 graus, que é o ângulo de uma volta. Beleza. Tá. Para cada ângulo agudo, então ele só pede do agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Vou fazer uma aulinha aqui bem rapidinho, olha só. Complemento. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, fazer uma reta aqui, ó. Ângulo de 90 graus, tá ok? Aqui eu tenho aqui um negócio aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer isso aqui, ó. Desenhar uma reta aqui, beleza? Eu vou chamar essa reta aqui, ó. Eu vou colocar meu vértice aqui, V. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui bonitinho, né? Isso aqui, ó. C. Aqui eu vou colocar B. E aqui eu vou colocar A. Tá ok? Olha só. Bom, vamos supor que aqui é 30 graus. Tá ok? Bom, mas o meu total aqui, ó, não é 90 graus? Afinal de contas, eu coloquei aqui um ângulo reto. O ângulo CVA não é de 90 graus? O ângulo CVA, aí eu estou colocando aqui, ó, tá? É igual a 90 graus, tá? E o ângulo VAB, AVB, né, na verdade, né, AVB, é igual a 30 graus. Galera, aí eu pergunto para vocês assim, ó, qual que é o ângulo BVC? Bom, se o meu total é 90 e eu tenho exatamente uma parte dele que vale 30, o outro restante não vai ser 90 menos 30? Que vai me dar exatamente 60 graus? Então, galera, complemento de um ângulo é basicamente o seguinte. É quando eu falo assim que a soma dos ângulos tem que dar 90 graus. O meu complemento do ângulo BVA vai ser exatamente 60 graus, que é o ângulo BCV, porque afinal de contas, complemento é o que falta para eu completar, ó, completar 90 graus. Agora ele fala para nós o suplemento. Vou fazer aqui, ó. Eu vou ficar sem espaço, hein? Vamos lá. Suplemento. Ok? A minha soma é igual a 180 graus. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Desenhar aqui. Fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aqui vai ser o B. Aqui vai ser o C. E aqui vai ser o meu A. Ok? Aí vamos supor que aqui vale 110 graus. Opa, 110 graus. 110 graus. Vocês concordam comigo que o ângulo total aqui vale 180 graus? Afinal de contas, o ângulo... Ah, tem que colocar meu vértice aqui, né? O ângulo CVA é um ângulo raso, né? Um ângulo de meia volta, né? Então, ele vale aí 180 graus.
Tá, mas o meu ângulo AVB vale 110. Então, o meu suplemento... Vou colocar aqui, ó, vamos fazer o suplemento bonitinho. Ó. Suplemento vai ser exatamente igual a 180, que vai ser essa minha partezinha aqui, ó. Essa minha partezinha toda aqui, ó. Vai ser exatamente 180 menos 110, que vai dar exatamente 70 graus, né, pessoal? Então, o meu suplemento do ângulo é basicamente a minha soma tem que dar 180. Se eu tenho um ângulo que vale 110 graus, o suplemento desse ângulo é o restante que falta para dar 180, ou seja, 70 graus. Beleza, pessoal? Dito isso, né? Errando aqui. Vamos lá. Agora a gente começa a resolver os exercícios. Lembrando que ele pede o complemento e suplemento somente, olha só, somente para o agudo, hein? Então, vamos lá. O ângulo AVA. AVA. Eu estou voltando, então. AVA. Bom, galera, o ângulo AVA vai ser exatamente zero, né? Até estou colocando aqui, ó. AVA. Eu não dei volta nenhuma, então eu estou colocando aí, ó, 0 graus. Então, o meu ângulo aqui, ó, 0 graus. Beleza? Se ele é um ângulo de 0 graus, né? Então, ele é um ângulo nulo. Ok? Um ângulo nulo. Beleza? Ele tem complemento e suplemento? Bom, eu nem preciso colocar, né? Porque, afinal de contas, é um ângulo nulo. Então, deixa ele aí. Tranquilo, pessoal. Agora, vamos lá para o AVB. AVB. A, V e o B aqui, ó. Então, eu vou formar exatamente esse ângulo aqui. Então, olha só, de 0 até 30 graus. Então, eu tenho 30 graus aqui. Então, eu posso considerar que esse ângulo aqui, já mostramos aqui que é 30 graus. Então, ele é um ângulo agudo, né? Agudo. Afinal de contas, está entre 0 a 90 graus. Beleza. O complemento dele vai ser o quê? 90 menos 30 igual a 60 graus. E o suplemento dele vai ser o quê? 180 menos 30, exatamente 150 graus. Tranquilo, pessoal? AVC, ó, vamos colocar aqui AV, aí coloca aqui, ó, C, ó, desenhando minha reta aqui, ó. AVC. Então, vamos lá. Aqui é o meu ângulo aqui. Ele está indo exatamente na metade aqui de 40 para 50, né? Então, é 45 graus. Ele é um ângulo, então, agudo. Afinal de contas, ele está entre aí 0 e 90, né? E o meu complemento vai ser o quê? 90 menos 45. Afinal de contas, eu consigo encontrar o meu complemento pegando os 90 e diminuindo pelo ângulo que eu tenho. Vai ser exatamente a metade, né? 45 graus. E o meu suplemento é 180. Afinal de contas, se eu tenho 45 para chegar em 180, eu posso diminuir, né? Então, eu tenho 180 menos 45. Eu vou ter exatamente 135 graus. Tranquilo, galera? 135 graus. Vamos para o próximo. Lembrando aqui, ó, ele é agudo, né? Tá, já coloquei aí para vocês. Ângulo agudo, agudo e o outro é agudo. Ângulo AVD. A, V e o D está aqui, ó. Vamos lá. É um ângulo de 60 graus, né? Eu estou vendo aqui 60 no meu transferidor, 60 graus. Então, é um ângulo agudo. Agudo. O A fugiu aqui, né? Agudo. Beleza? Meu complemento, então, é 90 menos 60. Eu tenho exatamente aí 30 graus, né? Esse é o meu complemento. Suplemento, 180 menos 60, exatamente aí 120 graus. Tranquilo, né? Agora vamos para esse aqui, ó. AVE. AVE. Ó, AVE. 90 graus, né? De acordo lá com o meu transferidor. 90 graus. Ângulo reto. Ângulo reto. Beleza? Ângulo reto. O meu complemento e suplemento, né? Vou deixar de lado. Ele só pede só do ângulo agudo, né? Então, tô deixando aí. AVF. Então, ó. AVF, né? Então, F tá aqui, ó. Então, quando eu fizer o ângulo aqui, eu tenho exatamente 120 graus, ó. 120 graus é um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso.
não preciso nem colocar o complemento e suplemento que o exercício não pediu. Ele pediu só do ângulo agudo. O ângulo AVH. AVH. Então tá aqui, ó. AVH. Então eu tenho aí, ó, 40, 50, 40, 45, 50, né? Então eu tenho aqui, ó, 140, opa, 150, né? 150 graus. Obtuso. Afinal de contas está entre 0, ó, tá entre 90 e 180, né? Já o ângulo AVI, tá vendo que minha reta vai até uma reta, né, gente? Tô tentando fazer uma reta aqui, mas é isso aí. AVI. Então olha só, tá indo de 0 a 180. Vocês viram o caminho que eu percorri com a minha caneta aqui, ó? Com a minha pontinha da caneta, ó, de A até V e de V até I. Então eu fiz aí, olha só, eu fiz uma meia volta completa, né? Então ângulo raso, ângulo raso, 180 graus. Muito tranquilo, né? Complemento e suplemento, a gente esquece porque afinal de contas pediu para só do ângulo, os ângulos agudos, né? Então beleza, pessoal. Vamos para a próxima questão então. Bom, na verdade, antes da próxima questão, eu tenho uma aula aqui para dar para vocês, ó. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui agora, para fazer a questão 3, eu vou colocar aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Vamos escrever aqui bonitinho, ó. Ângulos opostos pelo vértice. OPV, carinhosamente aí apelidado de OPV. Essa é até bom porque facilita, né? Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma reta aqui, ó. Uma reta aqui que eu vou chamar ela de T e uma reta aqui que eu vou chamar ela de U, beleza? Eu tenho exatamente esse ângulo formado aqui que eu vou chamar, né, de um ângulo A aqui. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de B. Esse ângulo aqui eu vou chamar de C. E esse ângulo aqui eu vou chamar de D. Não tem problema eu dar dar um nome para o ângulo, né, de A, B, C, D. Não tem problema isso não. Mas olha só, ângulo oposto pelo vértice é basicamente o seguinte. Eu falo que esse ângulo A, ele é o mesmo que o ângulo B. Porque eles são opostos pelo meu vértice aqui, que eu vou chamar de V, olha só. Então eu estou falando para vocês que o meu ângulo A é igual ao ângulo B. E também nesse caso aqui, o ângulo D com o ângulo C com o ângulo D, também são ângulos opostos pelo meu vértice. Eles passam ali pelo meu vértice, tá ok? Então, e esses ângulos são iguais. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos lá para retas. Então, é só uns tópicos aqui, ó. Vamos colocar tópico 1. Agora, vamos colocar aqui, ó, tópico 2. Retas paralelas. Fiz um quadro branco aqui para a gente poder discernir algumas coisas aqui para a gente fazer a questão 3, hein? Porque a questão 3, ela envolve aí, ó, esses conceitos, hein? Retas paralelas. Vamos supor que eu tenho minha reta R aqui e agora eu tenho minha reta S aqui, ó. Essas retas, elas não estão se encontrando em um ponto, tá? Elas não vão se encontrar em nenhum ponto, ó. Elas estão paralelas. Então, eu chamo que essas retas aqui, ó, retas paralelas à reta S, tá? Eu coloco esse símbolozinho aqui para representar aqui, beleza? Vamos para o ponto 3 aqui. Retas concorrentes. Retas concorrentes. Bom, galera, eu vou colocar aqui, ó, 3.1, tá? Porque eu tenho basicamente o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, retas concorrentes, um ponto, vamos colocar aqui, ó, um ponto em comum. Elas têm um ponto em comum, elas vão se encontrar num ponto, tá? Mas eu tenho dois tipos, eu tenho a primeira reta aqui, ó, eu tenho aí, olha só, eu tenho as perpendiculares. Então, olha só, pessoal, eu tenho uma reta R aqui e uma reta S aqui, ó. E elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, eu falo que a reta R é perpendicular com a reta S. E elas estão concorrentes ali em um único ponto, que seria nesse ponto aqui.
Mas aí eu também tenho outro tipo de concorrente. Olha só, vou colocar aqui o 3.2, ó. Oblíquas. Oblíquas. Eu tenho uma reta R, vou chamar essa aqui. Tem uma reta S assim, ó. Ok? Elas formam um ângulo entre si, ó, um ângulo que não é de 90 graus. Então, é uma reta oblíqua. Retas oblíquas. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Beleza. Aí, pessoal, olha só. Eu tenho uma outra parte que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que são quando duas retas paralelas, elas estão ali, duas retas paralelas, eu corto entre elas uma reta transversal, que a gente chama de reta transversal. Então, vamos lá. Então, olha só, galera, o ponto 4 aqui, ó. Retas paralelas, RS, cortadas por uma reta transversal, ok? Então, basicamente, uma reta transversal que eu vou chamar ela de T, tá? Então, olha só, vamos lá, eu tenho uma reta paralela aqui, a reta R, eu tenho outra reta aqui, a reta S, eu vou cortar aqui, ó, por uma reta transversal, a reta T, ok, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou montar os ângulos aqui para mostrar para vocês, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o ângulo C, eu tenho aqui o ângulo B e tenho aqui, pessoal, o ângulo D, ok? Maravilha. Então vamos lá. Aí aqui agora, olha só, eu tenho um ângulo aqui, ó, um ângulo E. Aí eu vou colocar outra reta aqui, ó, outro ângulo, né, um ângulo G. Aqui eu tenho um ângulo D. E aqui eu vou ter um ângulo H. Então, são ângulos, galera, ângulos, né, que são formados aí, ó. Não ficou muito bonitinho não, mas dá para entender. São ângulos aí formados, né, por retas paralelas com uma reta transversal. Tranquilo? Olha só, é interessante nós definirmos umas nomenclaturas aqui, porque elas são muito importantes para nós, ó. Correspondentes, ok? Ângulos correspondentes são ângulos iguais. Olha só, eu tenho o primeiro ângulo aqui que é o AE, tá? Esse ângulo A com esse ângulo E aqui, eles são iguais. Eu tenho o próximo ângulo aqui, por exemplo, BF. B com esse F aqui, ó. Cadê o F? O F tá aqui, galera, ó. Aqui eu coloquei um T, né? O F tá aqui, ó, o F. Beleza? Eu tinha colocado o T ali, mas é um F, tá? A, B, C, D, E, F, G, H. Tranquilo, agora tá certinho. Eu tenho também, pessoal, olha só, CG, C com esse G aqui. Vocês percebem que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é exatamente igual a essa parte aqui de baixo? Então, os ângulos são iguais também. Então, eu tenho o próximo aqui, ó. Tem um próximo aqui que eu vou falar que é o DH. O DH, D com esse H aqui são ângulos correspondentes, ou seja, são congruentes, galera. São ângulos iguais, tá? Mas eu tenho também os alternos internos. O que isso quer dizer? Alternos internos. Internos é toda essa região que está entre R e S aqui. Região externa é o que está depois do R, para cá, para cima, ó, e depois do S, aqui. Tranquilo? Interno vai ser exatamente o que eu falei para vocês, ó. O que está aqui nessa região toda aqui, ó. Beleza? Então tá. Alternos internos. Eu consigo achar ângulos alternos aí, ó, que são iguais. Por exemplo, ângulos alternos internos. Eu tenho um ângulo aí, ó, CE, ó, ângulo C com esse E aqui, ó. Esses ângulos são iguais, tá ok? Esses ângulos aqui eu posso afirmar para você que eles são iguais, porque afinal de contas, se vocês forem olhar, o ângulo EG, ele é oposto pelo vértice, eles são iguais. O ângulo AC, eles são opostos pelo vértice, ou seja, são ângulos iguais. Esse ângulo E aqui, ele é igual ao ângulo A, não é? Então, basicamente, ele é igual ao ângulo C, tá ok? Então, eu posso falar também que o ângulo DF aí também são alternos internos, são ângulos iguais. Congruentes, então aqui eu vou até colocar congruentes. E aqui também congruentes. Maravilha, né?
Aí eu tenho os alternos externos. Esse PET é bem extenso, hein, galera? Mas tem essas aulas aí para dar uma resumida, tá? Para dar uma ajuda para vocês. Externos é igual eu falei, essa parte externa. Eu consigo definir alguns ângulos aí que são iguais também, olha só. Por exemplo, o ângulo B com H, o ângulo A com o ângulo G. Tá? Então, eu posso falar que o ângulo B com o ângulo H, pessoal, eles são alternos externos. Eles estão na parte externa, mas eles são iguais, ó. O B com H são iguais. E o ângulo AG, aqui, ó, eles são alternos externos. Eles estão na parte externa, né? Tá vendo aqui? E eles são iguais. É como se eu estivesse falando para vocês, ó, o ângulo A com o ângulo C, que é exatamente o ângulo G, eles são opostos pelo vértice, tá? Ou seja, eles são iguais. Mas só que como eles estão em origens opostas, então eu posso falar que eles são ângulos alternos externos, né? Congruentes, ó, congruentes. Beleza? Aí eu tenho os colaterais internos, mesmo esquema, internos, tá? Eu vou falar para vocês que, olha só, colaterais internos. Aqui eu vou entrar no tópico de suplemento. Suplemento é quando eu tenho um ângulo que vai até 180 graus, né? Uma parte que eu preciso para completar 180 graus. Por exemplo, o ângulo DE. Ó, D com esse E aqui. Se eu juntar o D com o E, eles vão ser suplementares. A soma entre eles vão ser suplementares. E eu também tenho um ângulo CF, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, suplementares, ok? E eu tenho agora os colaterais externos. Isso me fala, pessoal, que eu também tenho ângulos que são suplementares ali, mas que são externos um com o outro. Por exemplo, o ângulo AH com o ângulo BG. Ó, AH, se eu pegar A com mais H, eu vou ter exatamente 180 graus. O B com o G, eu vou ter ângulos suplementares. Beleza, galera? Então é isso aí. Uma coisa importante é que os ângulos A, C, E e G, eles são congruentes. E os ângulos B, D, F e H também são congruentes. Afinal de contas, eles são opostos pelo vértice, né? Esses ângulos aqui são ângulos opostos pelo vértice, né? EG, BD são opostos pelo vértice. BD, olha só, BD oposto pelo vértice. Tranquilo, pessoal? E eu também tenho os ângulos, ó. Ó, vamos colocar aqui, ó. A, C, E e G com B, D, F e H. Vamos ver o que vai acontecer? O A com o B, por exemplo. O A com B são ângulos suplementares. O C, cadê o C com o D, por exemplo? O C com D, suplementares. Então, ó, suplementares. Beleza, galera? Então, eu fiz uma aula aí para vocês. Vamos escrever suplementares bonitinho? Suplementares. Tranquilo? Então, eu estou mostrando para vocês aí, pessoal, o que a gente precisa para poder resolver as outras questões, tá bom? Vamos lá, então. Com uma aula aí que eu fiz o máximo, tentei resumir o máximo para vocês. E é isso aí, vamos lá. Questão número 3. Observe a figura e responda. Quais dessas retas são retas concorrentes, ou seja, estão num ponto, né, entre si? Quais são paralelas e quais são perpendiculares? Já vou colocando aqui para vocês, ó, R e T. R e T, R com a reta T, ó, tá no ponto A, ó. Então, eu já vou colocar os pontos aqui, ó, ponto A. A reta, aí vamos colocar aqui, ó, a reta R e U são concorrentes, né? Tá no ponto H, tá? Se a gente for ver aqui, ó, R aqui com U aqui tá no ponto H. Eu tenho também a reta R e V, que também tá no ponto H, ó, R e V no ponto H aqui, ó. Tá ok? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, a reta S e T. Cadê a reta S com T? No ponto D, né? Então, eu coloco aqui no ponto D.
Eu tenho também a reta S e U. Vamos ver? S com a reta U no ponto G. Tá? Tenho a reta S e V, que vocês vão me perguntar cadê o ponto. Eu vou falar para vocês que elas estão aqui. Ó. Se eu prolongar a reta S aqui, olha só. A reta S está aqui, né? Vamos prolongar a reta S. Aqui, ó. E a reta V, ó. Estou prolongando a reta V. O que vai acontecer? Elas vão se cruzar nesse ponto aqui, né? Então, eu tenho um ponto que eu não sei, que a figura não me mostra. Mas elas vão se esbarrar umas nas outras ali, ó. Eu também tenho a reta, olha só. T e U. Vamos lá. T com a reta U aqui, né? T com a reta U no ponto F. E eu tenho a reta T e V, né? Que se eu prolongar T, cadê a reta T? Tá aqui. Ó, tá fugindo até da tela, né? Elas vão se encontrar num ponto aqui, ó. Então, eu não tenho um ponto aí para colocar elas. Eu tenho, então, a reta U e V. Reta U e V se encontram nesse ponto. Ponto H. Detalhe, essa reta daqui, ela é perpendicular. Retas perpendiculares, né? A reta R com S é paralelas, ok? R com S é paralelas. E as concorrentes, as oblíquas, né? As oblíquas. As retas oblíquas, exatamente essas retas aí todas. Essas retas aqui. As concorrentes, galera, são todas elas, hein? Menos a paralela, tá? Porque, afinal de contas, a paralela aí, ó. A paralela, vou até colocar aqui, ó, concorrentes. Todas. Menos R com S, né? Porque, afinal de contas, elas não vão se encontrar num ponto comum. Beleza? Letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Ele já fala para nós, né? 90 graus. Tranquilo, né? Letra C. O ângulo BHA é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BHA? Bom, galera, olha só. Ele fala para nós que o ângulo BHA, ó, BHA, né? Que seria esse ângulo aqui, ó. Tranquilo? BAH, né? Opa, tô falando errado. BAH. Seria esse ângulo aqui. É suplementar o ângulo BAC. Quanto mede esse ângulo? Então, se é suplementar, então eu preciso achar essa medida aqui, que eu vou chamar de x, e aqui eu já tenho 70. Mas a soma de x com mais 70 graus é igual a 180 graus. Então, eu consigo achar, olha só, x é igual a 180, se é suplementar, né? 70 graus, eu tenho exatamente aí, ó, 110 graus. Tranquilo? O ângulo BAH mede 110 graus. Os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Beleza. Qual é a medida do ângulo CAD? Bom, se BAH é igual a 110, então eles são opostos pelo vértice. CAD também vai ser um ângulo que mede 110 graus. Tranquilo, galera? Beleza? Opostos pelo vértice significa que eles são os ângulos iguais, né? Qual é a medida do ângulo DAH? DAH, que seria esse ângulo aqui. Galera, DAH é exatamente igual ao ângulo BAC. Porque eles são opostos pelo vértice. Então, ele tem a medida de 70 graus. Não é? Lembra lá a definição para vocês de opostos pelo vértice? Ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tá? Maravilha. Vamos lá, então. Olha só. AF, né? Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Cadê? ADE. Galera, ADE é exatamente esse ângulo aqui. Lembra lá? Eles são ângulos aqui, ó. Eu posso chamar esses ângulos aqui de correspondentes. Exatamente o que ele me falou aqui. Se ele é um correspondente, então 70 graus também, né? Vou até colocar a nomenclatura dele aqui, ó. O ângulo BAC
AC é igual ao ângulo, qual ângulo que ele fala? ADE, que é igual a 70 graus. Maravilha, né? Bom, galera, a letra G, qual é a medida do ângulo FDG? FDG, que seria esse ângulo aqui. Eu posso falar para vocês, pessoal, que ele é um alterno externo de qual ângulo? Vamos ver. Postem aí no comentário aí se vocês acharem qual ângulo que é, hein? Vamos lá, olha só, vou dar a resposta agora, hein? Ele é o alterno externo, galera, exatamente do ângulo BAC. Então, olha só, FDG é exatamente, olha só, igual ao ângulo BAC, que vai ser igual a 70 graus. Tranquilo? Qual é a medida do ângulo FDE? FDE, que seria esse ângulo aqui, ó. Então, eu já vou até apagar esse aqui, ó. FDE. Bom, galera, ele é um alterno externo BAH, né? Posso falar, olha só. Eu vou até colocar aqui, ó, alterno externo, né? Alterno externo, né? Externo. Então, ó, FDE é igual ao ângulo, olha só, BAH, que é exatamente a medida que nós encontramos que era 110, não lembra? Vocês lembram lá? Maravilha! Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Qual é a soma de suas medidas? 180, né? Afinal de contas, ele já fala para nós aqui, né? 180 graus, né, galera? 180 graus. Ele fala para nós suplementares. Os ângulos BH e GDF são colaterais externos. Bom, se colaterais determinam tem um suplemento entre eles, então colaterais externos suplementares, né? Então eu posso falar que é 180 graus. Tranquilo? Os segmentos DF e DA não são congruentes, ou seja, não são iguais, né? Não são consecutivos e nem colineares. Consegue entender por quê? Olha só. DF, que seria isso aqui. O segmento DA, isso aqui. Olha só, eles não são congruentes, então não tem, são de medidas diferentes, né? Pessoal, eles não têm medidas iguais, eles têm medidas diferentes, então é por isso, tá ok? Então eu tenho exatamente aí, ó, são de medidas diferentes, então, beleza? Então se eles não são congruentes, eles não têm medidas, eles não são consecutivos e nem colineares, tá ok? Beleza, pessoal, vamos para a questão 4 então, olha só. Na figura abaixo, R é paralelo com S. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo e obtuso. Bom, galera, olha só. Eu posso falar aqui que X e 2X, olha só. X e 2X são colaterais, né? Colaterais externos. Isso significa que, ó, X e 2X são colaterais externos, né? Beleza. Se eles são colaterais externos, eu posso falar que X mais 2X é igual a 180 graus, porque afinal de contas eles são suplementares, né? Então eu tenho, ó, 3x igual a 180 graus. Eu vou passar o 3x para cá dividindo, então vai ficar x igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. Então eu tenho aí que ele é igual a 60 graus. Beleza, então esse x aqui é igual a 60, ele é agudo. E esse daqui vai ser igual a 120 graus, ó. Afinal de contas, 2 vezes 60 é 120, então ele é obtuso. Obtuso. Vamos para essa figura aqui, olha só. E pede para achar x e y. Eu posso falar que, olha só, 2x, afinal de contas, 2x com esse 120, eles são opostos pelo vértice, né? Então, 2x é igual a 120. Então, x é igual, eu vou passar para cá dividindo, né? 120 dividido por 2, que é igual a 60 graus. Então, eu tenho aqui, ó, x aqui é igual a 60. Vamos apagar direitinho aqui, 60 graus. Eu tenho aqui que ele é agudo, né? Eu tenho aqui, então, pessoal,
que esse meu ângulo aqui, ó, é igual a 120. Então, ele é um ângulo obtuso, tá? Esse daqui também é obtuso, ok? Vamos achar esse y aqui. Nós sabemos que x mais y é igual a 180, porque afinal de contas eles são suplementares, olha só. E eles fazem uma volta, meia volta completa, ó, 180 graus. Então, se x é 60, y vai ser exatamente, ó, 180 menos 60, que vai me dar exatamente aqui, ó, 120 graus. Se eu tenho aqui, então, 120 graus, ó, 120 graus, então eu falo que esse ângulo é obtuso. Maravilha, pessoal? Bom, galera, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma reta aqui, ó, uma reta aqui, beleza? Essa reta eu não estou cortando no meio, tá? Esse ângulo aqui, daqui até aqui, ó, até essa reta verde aqui, essa reta V, ele tem 130 graus, porque afinal de contas eles são alternos internos com esse ângulo aqui, ó, de 130 graus, tá ok? Esse meu pedacinho aqui, eu consigo saber ele, e ele vai ser 50, porque afinal de contas o ângulo todo aqui, ó, é 180. Se é 180 e eu tenho 130, esse pedacinho para suplementar, né, vai ser 50 graus. Beleza, galera? Então, olha só. Se daqui até aqui tem 50, esse pedacinho todo aqui, quanto que vale? Eu sei que ele todo aqui, ó, vale 90 graus. Afinal de contas, ele me dá esse ângulo aqui, que é um ângulo reto. Se daqui até aqui vale 50, daqui até aqui para dar 90 graus, ou seja, complementar 90 graus, vai ser quanto? 40 graus. Beleza. Eu achei o valor de x? Achei. X é igual a 40. Mas, Vinícius, por que você achou o valor do x? Esse x aqui com esse ângulo de 40, galera, eles são alternos internos. E quando eles são alternos internos, eles são ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Então, eu tenho o valor do x aí. Beleza, galera? Então, vamos lá, né? Aí eu tenho que falar se ele, o que ele é, né? Se ele é ângulo agudo, né? Agudo. Fechou? Vamos para a questão 5, então. Olha só. A questão 5 fala assim: se dois ângulos opostos pelos vértices têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine o valor de x. Bom, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu posso falar que 40x menos 10 é igual a 6x menos 40. Bom, resolvendo isso aqui, galera, eu vou passar o 4x aqui, eu vou passar o 6x para lá, ó. Vai ficar 6x igual a... Esse menos 10 eu vou passar para cá. Então, vai ficar assim, ó. Menos 40 mais 10. Ok? Menos 4x com menos 6x, menos 2x. Igual a menos 40 com mais 10, menos 30, né? Beleza. Então, eu tenho, olha só. Aí, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, eu tenho exatamente isso aqui, ó. 2x igual a 30 graus, né? Eu vou passar esse 2x dividindo, vai ficar x igual a 30. Dividido por 2, que é igual a 15, né? Então, eu tenho o valor de 15 aí, que é o valor do x, né? Então, qual que é o valor de x? X é igual a 15. A medida desses dois ângulos? Bom, 4x menos 10. Se eu sei que x é igual a 15, então eu tenho 4 vezes 15. 15 graus, né? Eu não preciso colocar ele aqui. 4 vezes 15 menos 10. Eu tenho 4 vezes 15. 2 vezes 15 é 30, então se eu dobro 60, 60 menos 10, eu tenho exatamente aí 50 graus. Beleza? 6x menos 40, 40 graus, né? Então eu tenho, vamos colocar graus aqui, né? Para ficar tudo bonitinho. 6 vezes 15 graus menos 40 graus. Bom, galera, 6 vezes 15 é 90, né? Menos 40, eu sei então que vai dar 50 graus. Tranquilo? Bom, galera, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Tá, então se eu tenho 15, se é um complemento, então vai ser 90 menos 15, vai me dar exatamente 75 graus. Beleza, galera? Então, é 75 graus a medida, que é o complemento aí da medida do ângulo x. Tá ok? Galera, então assim nós encerramos a correção da semana 1 do PET volume 3, 8º ano. É claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal também, porque a gente está sempre aí compartilhando, está sempre corrigindo os PETs e também questões dos institutos federais e do Enem. Beleza, galera? Que com certeza vai ajudar vocês aí a dominar as provas de matemática. Até mais, pessoal. Grande abraço.